Olá, lobinhos e lobinhas, queridos velhos lobos, meu cordial melhor possível mais uma vez. Aqui é aquela Cláudio trazendo para vocês mais um quadro da interpretação do livro da Jungle. Hoje eu irei buscar assim, as interpretações possíveis, na minha visão, de acordo com a minha visão, com a minha vivência e realidade, da história Cão Vermelho. Mas se você quiser escutar a história na íntegra, eu vou colocar aqui também na descrição o vídeo em que eu conto essa história, tá bom? Hoje é somente interpretação. Mas antes que eu continue o nosso vídeo, eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação, deixe o seu like, porque é muito importante para o nosso trabalho, é muito bom, muito importante para nós. Eu peço também que você, assim, vá lá, comente, discuta, interaja, tá bom? Eu vou dar as orientações possíveis para que nós possamos nos conhecer melhor e trocar informações e opiniões sobre diversos assuntos relacionados não só ao livro da Jungle, mas ao movimento escoteiro. Então vamos lá. Essa história de Cão Vermelho, nós podemos trazer vários elementos que são extremamente importantes para ser trabalhados, não só no âmbito da alcateia, mas a nível também de vida, de movimento escoteiro de um modo geral, assim como a sua vida particular, porque cada história, cada conto traz ensinamentos valiosos para nós. E Kipling não nos deixou desamparados nesse sentido, tá? De cara, nós verificamos logo que existe um momento em que Mowgli já tem passado por muitas aventuras, já está meio crescido, já venceu Shere Khan, já teve brilhantes ideias para resolver uma série de problemas, mas nesse momento, mesmo tendo passado tudo isso, ele vai contar com a ajuda de um personagem muito importante que é Kaa. Kaa que se apresenta para nós como sábia, como aquela que é inteligente, que vai sempre ter alguma coisa para ensinar para Mowgli, tá? Naquele momento em que ocorre a ameaça por parte dos cães vermelhos, né, que todo mundo conhece quem são os cães vermelhos, aqueles seres que por onde passam saem destruindo tudo, e ele não sabe muito bem o que fazer. Kaa vai articular um plano. Lembrei que Mowgli já tinha articulado um plano para vencer Shere Khan. Mowgli já tinha articulado um plano para o episódio do Avanço da Jungle, mas nesse momento praticamente quem vai articular o plano é Kaa. Então Mowgli, mesmo depois disso tudo, ele não deixa de contar com a sabedoria dos seus amigos. Ele não desdenha. Isso é um primeiro ponto, tá? Outro ponto se refere ao povo miúdo. O povo miúdo. Quem é o povo miúdo? Eram as abelhas. As abelhas estavam lá e elas iam ser importantíssimas para a execução desse plano. Então, assim, a gente pode tirar um outro elemento que é extremamente interessante. Embora pequenininha a abelha, mas aquele conjunto, aquele aglomerado, aquela quantidade de seres pequenos, quando estão unidos, eles são letais, eles são, assim, infalíveis. Então, cada ser, tanto na natureza como na vida humana, os grupos, as massas, eles têm um poder gigantesco. E temos que ter essa certeza de que juntos nós somos mais fortes. Isso é um outro elemento que nós podemos trabalhar também. Os cães vermelhos, que eu também vou colocar na descrição minha interpretação sobre aquele personagem, eram aqueles personagens assim que eles representam tudo aquilo que é o caos, a destruição, por onde passam vão sair levando, destruindo tudo. O contrário do povo livre, que é um povo de certa forma pacífico, que caça, que tem leis, que tem regras e não estão nem aí para destruir outros povos. Eles só caçam para sobreviver. É diferente. Os cães vermelhos não, saem destruindo, acabando com tudo por onde passa. Aí podemos também tirar um outro ensinamento, como Mowgli utilizou da sua inteligência, da sua capacidade para entrar na mente dos cães vermelhos. Eles vinham no rastro de um Ontola, né? Como eles vinham no rastro de um Ontola,
Eles queriam acabar, já tinham eliminado a família daquele lobo e queriam destruir o último lobo. Aí Mowgli ele vai fazer o seguinte: olha, eu vou tirar o rastro deles, eu vou chamar a atenção para mim. E aí ele começa a provocar, usando a língua ferina dele, provocando, até que os cães vermelhos esquecem de Montola e querem a qualquer custo destruir Mowgli. Né? Ele arrancou o rabo lá do chefe, ficou lá em cima desdenhando, balançando, ficou provocando e eles ficaram cercando lá, até dormiu na árvore lá, desdenhou geral, ficou provocando, humilhando, mostrando os dedos dos pés como se fosse humilhando lá, porque os dedos dos pés dos cães são peludos, é aquela coisa, enfim. Vocês vão ver na história isso aí. Então, chamou a atenção para si, chamou a responsabilidade para si. Colocou-se em perigo para salvar os seus amigos, tá? Isso é um outro aspecto bem importante. E com isso nós temos uma ação conjunta. Você vai ver que para a execução do plano, dessa vez Mowgli vai precisar de uma série de pessoas, certo? Você vai ter não somente o povo livre que vai estar esperando lá embaixo, vai ter a própria Kaa que vai agir muito na água também, pegando alguns cães vermelhos, vai ter o povo miúdo que vai ter a sua participação, vai ter o próprio Mowgli que vai estar na água lá com seu punhal trabalhando muito também, tá? Porque os cães eram numerosos demais e precisava de uma interação maior de outros tantos personagens nessa história, ok? E um outro aspecto bem interessante que eu gosto de ressaltar nessa história é o seguinte: quando o Kaa vai avisar aos lobos, certo, que o plano de Mowgli, passar por cima mais ou menos o plano de Mowgli, o que é que eles deveriam fazer? Ela olha para os lobos, o povo livre, e diz: olha, eu estou fazendo isso por ele, não é por vocês não merecem não. Praticamente trata eles como cães sarnentos, porque Mowgli ele foi rejeitado, ele foi maltratado por muitos lobos, e mesmo assim sempre perdoava, sempre não estava nem aí, tentava relevar a situação, se sentia obviamente triste, como ele já se sentiu em vários momentos, mas mesmo assim, quando a coisa ficava feia, Mowgli estava pronto para ajudá-los. Ele deixava para lá o problema, deixava para lá o sofrimento e a humilhação que passou e estava pronto mais uma vez para ajudar. Ou seja, ele, na linguagem dos cristãos, dava a outra face para os lobos. Mas Kaa não esquecia. E é interessante como você vê essa relação, não é? Kaa não esquece, ela toma para si a dor de Mowgli e diz: olha, vocês não merecem não, estou fazendo por ele, tá? Vocês já fizeram, desfizeram o que quiseram com Mowgli. Né? Utilizaram do sentimento de Mowgli, da afeição que ele tinha pelos lobos, e em alguns momentos até desfazendo disso, com exceção de alguns lobos, obviamente, o próprio Aquelá que amava Mowgli, e os irmãos dele e os pais dele também, tá bom? E tinha uma parcela de lobos lá que sempre apoiavam Aquelá, os lobos mais velhos, enfim, tudo isso vocês sabem. E esse é o episódio em que o Aquelá morre. É um episódio de vitória, de triunfo, mas é um episódio triste, que o Aquelá vai dizer mais uma vez para Mowgli: o homem volta ao homem, você vai ter que voltar para um homem, e o Mowgli resistindo, dizendo: não, eu sou lobo, e fica aquela mensagem na cabeça de Mowgli de alguma forma, que nós teremos o final, não é? Disso tudo aí depois, que nós analisaremos na Embriaguez da Primavera, tá? E o Aquelá, ele, antes de morrer, depois de ter lutado com quatro cães vermelhos sozinho, já velho, já sem presas, aí venceu ainda alguns, mas morreu, ele não resistiu. E antes de morrer, ele pede para que ele dê o último uivo, coloque ele de pé para dar o último uivo, o último adeus, não é? Então isso é muito forte, muito impactante na história também. Aquele momento em que o Aquelá ele pede para ter o último momento de dignidade e colocá-lo de pé para mostrar o líder que realmente foi, mostrar quão importante ele foi e se despedir dessa vida. Então é um outro aspecto a ser trabalhado com os lobinhos também, que nós sabemos, quer queira, quer não, temos um fim, mas que de certa forma devemos trabalhar da forma mais branda possível. Por quê? Porque também a gente sabe que os lobinhos vão ter que lidar com isso, com a despedida deles de seus familiares, avós, pessoas mais velhas, enfim.
Isso tem que ser trabalhado da forma melhor possível para que seja compreendido, seja ensinado e não, obviamente, traumatize. Mas todos esses aspectos da história são extremamente importantes, deixam lições valiosíssimas para todos nós e eu espero que tenha contribuído de alguma forma. Você verifica nessa história algum outro ensinamento que poderia ser ressaltado? Coloque aqui nos comentários. Somos do mesmo sangue tu e eu, melhor possível. Eu peço que você, depois de uma verificada nos vídeos que eu estou disponibilizando lá embaixo, não só da contação dessa história, como também da análise que eu faço em relação a quem são os cães vermelhos na minha visão.